Rapaz, o pessoal tá dizendo aí que tem que fazer exercício, né, durante a quarentena. Só bora! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, matemático por diversão. Ai, que delícia! Muito bem, galera. Então aqui continuando o nosso curso de trigonomagia, né? Na aula passada que a gente chegou a ver como é que funciona o ciclo trigonométrico, as generalizações, reduções ao primeiro quadrante aí das funções trigonométricas, enfim, né? A gente fez esse estudo aí de maneira a generalizar os conceitos que a gente viu lá na nossa primeira aula teórica, ok? Vou deixar aí na playlist. E nessa aula agora a gente vai começar a resolver alguns exercícios básicos do material teórico que eu coloquei aqui, né? Se você quiser acessar esse material teórico, tá aí o link na descrição, certo? Tanto desse material das aulas 4, 5 e 6, como também da aula passada, né? Aulas 1, 2 e 3, beleza? Então aqui nesse vídeo eu acabei escolhendo alguns exercícios básicos aqui para resolver com vocês, né? Mas antes da gente começar a resolução, amigo internauta, eu queria pedir um favorzão, cara. Se você tá gostando aqui do curso de trigonometria, tá achando o máximo aqui as aulas, teoria, exercício, cara, eu queria pedir assim, bicho, de coração mesmo, já deixa o like, cara. O seu like é muito importante, né? Por conta aí desses 20 dias aí que eu passei ausente, né? O computador quebrou, o YouTube cortou muito meu alcance, cara. Então, o like de vocês vai ser muito bom pra gente virar esse jogo, pra gente começar a voltar a dar aquele gás insano, vídeo se espalhando pra todo mundo aí. Falando em espalhar, né? Já aproveita, compartilha o vídeo também com a galera, né? O pessoal tá a fim de estudar trigonometria ali, aprender desde o zero e pegando um negócio cada vez mais pesadão, assim, evoluindo. Tenho certeza que ele vai adorar assistir esse vídeo aqui, né? Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E recapitulando aqui o nosso curso, né? Como é que vai funcionar o nosso plano aqui, né? Geralmente segunda-feira a gente tem aula teórica, quarta-feira a gente resolve os exercícios básicos do material que eu coloco, justamente nessa aula teórica. Sexta-feira a gente resolve os exercícios propostos. Ah, mas não vai dar para resolver todos os exercícios, certo? Mas tem algum exercício ali que, pô, professor, isso aqui tá me deixando uma dúvida mortal, né? E aí você aparece lá no sábado para a live Tira Dúvidas, certo? Lembrando sempre que isso aqui vai ser às 19 horas, tá? Então fique atento aí ao horário que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E amigo internauta, agora que a gente já fez aquele nosso merchan, pediu like, né? Aquela coisa de YouTube, tá ligado? Bora lá começar a resolver os exercícios, porque agora é que a parte matemática vai começar. Só bora! É exatamente isso que eu esperava. E galera, vocês devem estar notando aí que a parte de exercícios básicos ela tá um pouquinho diferente do material da primeira aula, né? Na primeira aula eu botei 20 exercícios, né? Realmente separados ali, tem A, B, C, D, E. E aqui, dessa vez, eu resolvi fazer apenas 5 questões, né? Só cada uma dessas 5, ela tem 4 itens, né? E por que isso, amigo internauta? Porque a aula anterior, a gente falou de ciclo trigonométrico, né? A gente explicou ali como é que se generaliza uma função e tudo mais. Então, é uma aula, assim, que, digamos assim, não tem muito como cobrar exercícios básicos, assim, mais um estilozão vestibular, porque é uma aula mais conceitual, ok? Então, devido a essa natureza conceitual, acaba que as nossas perguntas, elas vão acabar sendo mais conceituais também, né? Então, eu separei ali os principais conceitos básicos, ok? E aqui a gente vai começar a resolver algumas questões, beleza? Bom, amigo internauta, então a primeira questão aqui dos exercícios básicos que eu escolhi para resolver com vocês é a questão de número 1, que diz o seguinte: determine o período e a imagem da função f nos reais, dada por, né? Aí a gente vai resolver aqui os 3 primeiros itens, certo? Aqui vocês estão vendo o item A. Mas antes da gente resolver aqui a questão propriamente dita, certo? Esse tipo de questão onde ele pega uma função, aí faz uma adaptação e tudo mais, a gente tem um bizu muito interessante para poder lidar com elas, que é o seguinte. A primeira transformação que a gente pode fazer aqui no gráfico de uma função, certo? É justamente uma translação no eixo x, né? E como é que ela pode se dar, né? Vamos supor que a gente escolheu um número real, c, ok? Se ele for positivo, você translada aqui para a direita, e se for negativo, você pode transladar para a esquerda, né? Mas o que é que acontece quando você pega o eixo y e faz justamente isso que eu indiquei aqui, né? Translada aqui de um certo fator c. O que vai acontecer é que caras aqui, ó, por exemplo, esse carinha aqui que seria o f de c, ele vira uma outra função, só que o zero dessa outra função, né? Então, em geral, quando você faz essa translação aqui, você obtém um gráfico de uma nova função, g de x, certo? Só que esse g de x ele pode ser dado pelo f de x mais c, ok? Então, a translação no eixo x,
ela acaba se dando justamente por uma soma aqui na variável, né, no cara aqui de dentro da função. Ah, pessoal, isso é uma observação importante, certo? Aqui pode causar meio que uma confusão, né? Mas, embora a gente ressalte aqui que a translação é no eixo x, né? Perceba que na figura aqui, nos eixos, o eixo transladado é justamente o eixo y. Mas por que que a gente fala que a translação é no eixo x? Porque aqui, ó, a gente está fazendo uma mudança no sentido horizontal, certo? Por isso que a gente diz que a translação acaba sendo no eixo x. E outra operação que a gente pode fazer é justamente uma translação no eixo y, né? Ou seja, uma translação aqui na vertical, ou seja, nós podemos pegar o nosso eixo x aqui, transladar aqui de um fator c, né? Então, se o c for positivo, a gente faz isso, e se o c for negativo, a gente faz isso aqui para baixo. E como resultado, né, quando a gente tem um gráfico de uma função f, a gente vai acabar tendo o gráfico de uma função g de x, cuja fórmula é dada justamente por f de x menos c, né? Então aqui a gente, quando está transladando de um fator positivo, a gente faz é subtrair da função, né? Por quê? Porque esse pedaço aqui positivo foi tirado aí dos valores da função, né? Então por isso que ocorre essa troca, né? E lembrando, mais uma vez, embora o eixo transladado seja o eixo x, mas como a translação ela é vertical, a gente diz que a translação ela é no eixo y, beleza? Bom, galera, agora vamos supor uma situação um pouquinho diferente, certo? E a gente vai fazer, ao invés de fazer translação nos eixos, essas coisas todas, a gente vai fazer multiplicação, né? Como assim, professor? A gente vai pegar, por exemplo, aqui a multiplicação no eixo x, a gente vai pegar esse x aqui e vai multiplicar por um certo fator, tá certo? Que a gente vai chamar aqui de a. Então, quando a gente multiplica aqui por a gente vai obter uma nova função da forma y igual a f de a vezes x, né? E a grande pergunta é, o que que acontece com o gráfico da função, ok? Se a gente tem um número a maior do que 1, a gente vai acabar tendo que o gráfico da função ele meio que vai se achatar, né? Por quê? Porque basicamente aqui você está aumentando a frequência com que a função ela percorre o eixo x, né? Então, no que você percorre, aumenta a frequência, né? Você tem que diminuir o tamanho do espaço aqui, porque você vai ter que percorrer mais espaço no mesmo comprimento aqui. Então, por isso que a gente tem essa sensação de que tem um achatamento. E quando a gente tem um fator aqui a menor do que 1, multiplicando no f de ax aqui, a gente meio que vai abrindo aqui de um certo fator a, né? Então, a gente faz esse alargamento, né, por assim dizer, e a gente tem algo mais ou menos parecido com isso daqui, ok? Então, basicamente, esse é o comportamento que ocorre com o gráfico de uma função. E lembrando que isso a gente só fez um alargamento ou achatamento horizontal. Na vertical, a gente não muda nada. Tanto é que você vê aqui o L aqui, tanto presente aqui como aqui, ele sempre está ali no mesmo valor, ok? A gente não mudou nada aqui em relação ao eixo Y, somente em relação ao eixo x, beleza? E para finalizarmos aqui essa parte de transformações de gráfico de função, certo? Se a gente fizer uma multiplicação no eixo y, certo? A gente vai acabar fazendo um esticamento ou então um encolhimento também no eixo y. Só que ao contrário do eixo x, que quando você multiplica por um número maior do que 1, você achata, e quando você multiplica por um número menor do que 1, você faz realongar, no eixo y é exatamente o contrário. Se você multiplicar por um número maior do que 1, você está alongando aqui, né? Perceba que o limitante aqui, ó, que aqui era L, aqui ficou A vezes L, né? Para a função y igual a A vezes f de x. E no caso do A menor do que 1, você encolhe, né? Então, fica A vezes L aqui na mesma função, né? Fica aqui mais ou menos pequenininho. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com esse tipo de função, para determinar imagem, período, a gente sempre vai fazer essas transformações em gráficos aqui, e a gente vai pegar as nossas funções conhecidas e a gente vai adaptá-las de modo a encaixar no que a gente quer. Bora lá ver como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, e no item A aqui a gente quer trabalhar com a função cotangente de x menos π sobre 3. E o que é que nós vamos fazer, né? Vamos começar aqui a partir da função cotangente de x, né? A gente sabe que o período dela ela é π e o conjunto imagem vai ser justamente o conjunto de todos os números reais, ok? Quando a gente converte aqui para o cotangente de x menos π sobre 3, a gente está fazendo uma translação no eixo x. Só que quando a gente faz a translação, a gente não está aumentando ou diminuindo o tamanho do período, ele está sendo translacionado do mesmo jeito. Então isso significa que o período da minha função ainda continua sendo π
E o conjunto imagem, ele só não foi mexido aqui, né? Ele ainda continua o mesmo aqui nos y, embora os x's associados a eles podem ser diferentes, mas continua o mesmo. Então isso significa que o conjunto imagem vai acabar sendo ainda o conjunto dos números reais, certo? Então a gente basicamente vai identificando aqui passo a passo e vai vendo o que é que vai acontecendo. Bora lá ver o item B. Bom, galera, e no item B aqui, né, vamos começar com a função secante de x, né? Nós sabemos que o período dela, ele vai ser o quê? Vai ser 2π, e o conjunto imagem, ele vai ser menos infinito até menos 1, união 1 e mais infinito, ok? Então a gente já sabe disso aqui. E aí a gente tem o que? A gente pode multiplicar aqui por 5 e depois do 4, né? Tanto faz a gente escolher a ordem que a gente vai fazer isso primeiro, mas eu vou ir de 4 aqui primeiro, tá? Então aqui a gente vai ter o que, né? 4 secante de x. E aí perceba que como eu não mudei nada na variável, né? Eu só fiz uma multiplicação no eixo y, o período que está associado aqui ao eixo horizontal, ele permanece o mesmo. O que vai mudar é o meu conjunto imagem, ou seja, o 1 ele vai ser esticado de um fator 4. Então isso significa que a minha imagem ela vai ser o quê? Menos infinito. Aí, ó, esse extremozinho ele vai ser multiplicado de um fator 4. Então fica menos infinito e menos 4, união 4 e mais infinito, ok? Já o período, a gente não mexeu na horizontal ainda, fica 2π, né? E agora eu vou multiplicar aqui por 5 no eixo x, certo? Então, essa multiplicação por 4 aqui foi no eixo y, agora a gente vai multiplicar por 5 no eixo x, a gente vai ter justamente a função que a gente queria, né? Então, 4 vezes a secante de 5x, como a gente fez uma multiplicação aqui no x, não mudou nada no y, a imagem vai permanecer a mesma aqui que a gente viu antes, né? Então fica menos infinito e menos 4, união 4 e mais infinito, certo? E o período aqui da função, como a gente multiplicou o eixo x aqui por 3, a gente tem que achatar de 3, né? A gente aumentou a frequência de 3. Então, o período, na verdade, ele vai ter que ser dividido por 3, certo? Lembre-se que frequência é o inverso do período, ok? Então, por isso que a gente acaba dividindo, beleza? E o item C, né, pessoal? A princípio, ele é bem parecido com o item B, né? O cara olha assim, deve ser a mesma ideia. Só que, bem, aqui a gente tem um módulo, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar inicialmente com a função seno de x, né? A gente sabe que o período dela é 2π e o conjunto imagem, ele vai ser o quê, né? Vai ser menos 1 e 1. Quando a gente olha o módulo de seno de x, aí vai acontecer um negócio interessante, que é o seguinte: o seno de x, ele tem um gráfico mais ou menos assim, né? Com esses aclivezinhos iguais aqui, tanto em cima quanto embaixo. Quando a gente considera o módulo, a gente vai acabar fazendo com que esses carinhas aqui negativos, eles virem positivos. Então, antes as coisas que se repetiam de 2π em 2π, elas vão acabar se repetindo de π em π, né? Então, quando a gente coloca esse módulo no meio, a gente tem que ter cuidado com o nosso período. Ele vai ser reduzido pela metade, não por conta de um achatamento, mas sim por conta de uma reflexão. E o conjunto imagem, ele vai acabar sendo o quê, né? A gente já não tem mais o menos 1, a gente só vai incluir agora o 0 e 1, né? E agora vamos multiplicar aqui o eixo y por 3, ok? Então fica 3 módulo de seno de x. A gente não mexeu nada no eixo x, então o período não muda. Mas o conjunto imagem, ele vai permanecer o quê? Vai permanecer 0 e 3, ok? Na verdade, isso aqui era para ser um intervalozinho fechado. Vamos corrigir logo agora aqui, beleza? E para finalizarmos, vamos multiplicar o eixo x aqui por 3 também. Então aqui vai ficar 3 módulo do seno de 3x. O período aqui, como a gente multiplicou por 3, a gente achata, né? Então a gente vai ter que dividir o nosso período por 3 aqui. Então fica π sobre 3. E o conjunto imagem vai acabar sendo 0 e 3 também, ok? Então o item C está resolvido também. Bora lá para a próxima questão? E galera, já nessa questão número 2 aqui, ele pergunta para quais valores reais de m eu tenho que ter um número real, tal que a função trigonométrica correspondente dê igual a ele, né? Em outras palavras, tudo que eu quero é que o número que apareça aqui, ele pertença
a imagem da função trigonométrica que está associada aqui, no caso a imagem da função cotangente, né? E a gente sabe que a imagem da função cotangente é nada mais nada menos do que o conjunto dos números reais, certo? Então, se esse cara aqui está na imagem da função cotangente, a gente sabe que a imagem é o conjunto dos y, tal que existe um x, que satisfaz aquilo ali. Então, tudo que a gente tem que fazer é encontrar os m's, tal que a imagem satisfaz isso, né? Mas, no caso aqui do nosso item A, para esse raiz de 2 menos m pertencer aos reais, a gente tem que, o cara aqui de dentro da raiz, isso aqui vai ser um número maior do que igual a zero, né? Continuando aqui, ó, a gente percebe que aqui a gente tem uma inequação que descreve precisamente quem é o meu conjunto de solução m, né? Então, o m ele tem que ser menor do que igual a 2 para poder esse cara aí tá no conjunto imagem. Então, o item A aqui está resolvido, bora lá para o próximo. Aqui no item B, né, mesma ideia, esse cara aqui ele tem que pertencer à imagem da secante, só que a imagem da secante dessa vez vai ser menos infinito e menos 1, fechadinho, união 1 e mais infinito, ok? Então, galera, o que eu vou ter que fazer, né? Esse primeiro conjunto aqui, ele é descrito pelos caras da forma y menor do que igual a menos 1. E esse rapazinho aqui é o descrito pelo y maior do que igual a 1. Então, para esse cara que está no conjunto imagem, ou ele tem que satisfazer isso daqui, ou ele tem que satisfazer isso daqui. Então, basicamente, a gente tem dois casinhos para estudar, né? 3m menos 2 menor do que igual a menos 1. E aí, se você for passar o menos 2 para o outro lado e somar 3m, ele é menor do que igual a 2 menos 1 é 1. Então, isso significa que o m ele é menor do que igual a 1/3. E já no outro termo aqui, ó, 3m menos 2 é menor do que igual a 1, né? Então, quando passa o menos 2, ele soma. Então, fica 3m, na verdade é maior ou igual, né? Acabei trocando aqui, mas enfim, 3m ele é maior do que igual a 3. Então, daqui a gente tem que o m ele é maior do que ou igual a 1, certo? Então, significa que o nosso conjunto de solução para os nossos m's aqui vai ser o quê? Vai ser menos infinito e 1/3, fechadinho, união 1 e mais infinito, ok? Então, a gente tem que, a secante de x, ele, para poder ter um valor aqui de x, o m ele tem que estar nesse intervalozinho, né? E bora ver agora o que é que diz o item C. Aí, galera, o item C, né? Esse cara aqui também tem que pertencer ao conjunto imagem do cosseno, né? Que é exatamente menos 1 e 1, né? Tudo fechado tanto de um lado quanto do outro, né? Então, isso significa que menos 1 tem que ser menor do que igual a m mais 2 sobre 2m menos 1, que é menor do que ou igual a 1, né? Aí, vamos resolver cada um individualmente, né? Então, o primeiro cara aqui, ó, menos 1 é menor do que igual que m mais 2 sobre 2m menos 1. E, amigo internauta, pelo amor de Deus, não faça isso, velho, ó. Tem muita gente que pega aqui, ó, e sai multiplicando, ó. Aí ele vai fazer o seguinte, ó, menos 1 vezes 2m menos 1 é menor do que igual a m mais 2. É lamentável. Rapaz, por favor, não cometa esse erro, tá? Primeiro, por que é um erro? Porque, a princípio, a gente não sabe se esse número é positivo ou negativo. Se for negativo, troca o sinal, né? Então, a gente não pode simplesmente sair multiplicando, né? Assim, muito cuidado quando a gente tiver um denominador desse tipo. Professor, então se eu não posso multiplicar, como é que eu vou fazer para poder resolver de maneira correta a questão? Cara, a ideia principal é tu pegar essa constante aqui e passar para o outro lado, certo? E simplificar a fração, ou seja, 0 é menor do que igual que 1 mais m mais 2 dividido por 2m menos 1, né? Se você for fazer a conta aqui, ó, vai ficar 2m menos 1 mais m mais 2 dividido por 2m menos 1, né? Isso aqui resulta em 3m mais 1 sobre 2m menos 1. Né? Então a gente já sabe que esse número aqui é maior do que igual a 0. E o que é que nós vamos fazer? A gente vai fazer o jogo dos sinais, tá certo? Então, a gente vai ver quando é que o numerador aqui ele vai ser um número maior do que igual a 0, né? Então, perceba aqui que como esse coeficiente é positivo, bem aqui, né, o cara que zera, o numerador vai ser o menos 1/3. Então, no menos 1/3 aqui, eu boto bolinha fechada. Por quê? Porque é o maior ou igual a 0. Então, a gente já sabe que aqui é positivo e negativo. Quando a gente estuda aqui o 2m menos 1, a gente já sabe que o cara que anula é 1/2
nós colocamos bolinha aberta porque nós não podemos ter o denominador igual a zero, mas para valores maiores do que 1/2, isso aqui dá positivo, e para valores menores isso aqui dá negativo, né? Então, quando você faz aqui o jogo de sinais, você acaba resultando no seguinte: aqui eu tenho positivo, positivo, e aqui eu tenho o termo negativo, né? Então, isso significa que o conjunto de solução dessa primeira equação, né, aqui vai ficar menos 1/3 e aqui vai ficar 1/2. Então, o primeiro conjunto de solução aqui, ele vai ser menos infinito e menos 1/3, união 1/2 e mais infinito, certo? Então, esses são os caras que vão fazer com que o carinha aqui ele dê maior do que igual a zero. Lembrando que no menos 1/3 a bolinha é fechada e aqui a bolinha é aberta. Então aqui, ó, a gente fecha e aqui a gente deixa aberto mesmo, ok? Já para a segunda equação, né, a gente já está vacinado, né? A gente não vai multiplicar aqui, a gente vai passar esse 1 para o outro lado. Então fica m mais 2 sobre 2m menos 1, menos 1, né? Que isso aqui fazendo as contas fica m mais 2, menos 2m mais 1 sobre 2m menos 1. Isso aqui é menor do que ou igual a zero, né? Se a gente for simplificar um pouquinho aqui, ó, vai ficar menos m mais 3 dividido por 2m menos 1, isso aqui é menor do que igual a zero, né? Então, de novo aqui, fazendo o jogo dos sinais, a gente vai ter o quê? Essa primeira expressão, a gente bota uma bolinha fechada aqui no 3, e aqui vai ser negativo, né? Por conta do coeficiente negativo aqui, positivo, e aqui 1/2, né? Bolinha aberta, e aqui a gente vai ter o quê? Né? Positivo e negativo. Então, fazendo aqui o devido estudo dos sinais, a gente vai ter o quê? 1/2 abertinho, a gente vai ter aqui o 3 fechadinho, e bem aqui a gente vai ter o quê? Né? Negativo e negativo aqui também positivo, né? Então isso significa que o meu conjunto de solução 2, ele vai ser o seguinte: a gente quer que o cara dê menor do que igual a zero, então vai ficar menos infinito e menos 1/2 abertinho, união 3 e mais infinito, né? Então, pessoal, como o m ele satisfaz essa desigualdade e essa desigualdade aqui, a gente tem que o nosso conjunto solução ele vai ser a interseção das duas soluções, né? E note aqui, ó, que a parte positiva da primeira solução, ele tem um fator 1/2 que é menor do que esse 3, ou seja, isso daqui está contido nisso. Então, a parte positiva, ela já vai acabar sendo o quê, né? Aqui o 3, ele é fechado por causa da bolinha fechada, então fica 3 e mais infinito. E no caso aqui, ó, a parte negativa, esse menos 1/3 aqui, ele acaba sendo contendo, na verdade, esse menos 1/2 aqui, né? Então, isso significa aqui que esse rapazinho aqui vai ser menos infinito e menos 1/2, união esses rapazinhos aqui. Então, esse daqui vai acabar sendo o nosso conjunto de solução do item C. Beleza, gente? Galera, agora bora resolver aqui a questão número 5, tá certo? Que envolve coisas do tipo redução ao primeiro quadrante, essas paradas todas. E uma coisa aqui que eu esqueci de botar no enunciado é que o x ele vai ser diferente de números da forma kπ sobre 2, né? Com k pertencente aos inteiros. Eu tô fazendo isso para a gente poder simplificar o máximo possível, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Simplifica as expressões, né? Então ele bota aqui um seno menos x e tal. E como é que eu vou fazer, professor? Será mesmo que eu tenho que decorar aquela tabela gigante, bicho? De transformação de primeiro, segundo, não sei quantos quadrantes? Não. Não, bicho, não precisa de tudo isso não, cara. É só olhar pro ciclo trigonométrico, velho. Porque quando você olha pro ciclo trigonométrico, todas essas reduções ao primeiro quadrante, elas se tornam, tá certo? Expressões nas quais você simplesmente vai fazer uma reflexãozinha, uma girada, enfim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um ângulo x aqui, agudo, a gente vai ter aqui o seno de x e, por outro lado aqui, a gente vai acabar tendo, nesse eixozinho aqui, o meu cosseno de x, ok? E como é que eu posso fazer para obter todas essas relações, professor, sem precisar decorar? A grande ideia, amigo internauta, é você imaginar o ponto andando no ciclo trigonométrico e ver o que é que acontece. Então, por exemplo, vamos pegar essa expressão aqui, o seno de menos x, tá certo? E perceba o seguinte, para a gente poder estudar aqui o ângulo menos x, a gente reflete aqui esse seno de x para o outro lado. Então,
Isso significa que esse seno de menos x, como a gente refletiu aqui, vai ser o seno de x, só que com o sinal trocado, ok? O cosseno de π sobre 2 mais x, né? O que a gente vai fazer? A gente pega o x e anda π sobre 2, né? No que a gente anda π sobre 2, a gente vai ter que esse triângulozinho bem aqui, ó, ele é congruente a esse daqui. Então, essa medidazinha aqui, né, ela vai acabar se tornando aqui o cosseno de x, e essa medidazinha aqui, ó, ela se torna o seno de x, né? Só que se você for observar, esse carinha aqui, ó, a gente pegou uma medida positiva, né? Então a gente tem que trocar o sinal. Então aqui vai ficar menos o cosseno do ângulo correspondente aqui pela definição, né? Esse ângulo aqui ele é o x, e esse ângulo aqui vai ser o x mais π sobre 2, né? Então, quando a gente faz essas giradazinha, reflexão e tal, a gente consegue obter todas as nossas relações, né? Então, o cosseno aqui, ó, de π sobre 2 mais x, isso aqui vai acabar sendo menos o seno de x, ok? E aí, ó, pessoal, aqui, ó, tangente de 2π menos x, né? Lembrando que 2π, certo? Ela é uma volta toda, então a gente vai acabar tendo que a tangente de 2π menos x, isso aqui vai ser a tangente de menos x, ok? Porque eu tirei esse 2π da jogada. E como é que eu vou fazer, amigo internauta, para poder ver geometricamente como é que é a tangente do menos x? Simples. Bora pegar aqui o ciclo trigonométrico. A gente sabe que quando a gente pega aqui a tangente desse cara, esse rapazão aqui, né, esse comprimento daqui para cá é a tangente de x. Quando a gente reflete daqui para cá, isso aqui seria a tangente de menos x, só que esse cara aqui está com a orientação trocada, mas o comprimento ele é o mesmo por simetria. Então, isso significa que isso aqui é menos tangente de x. E para terminarmos aqui, né, a expressão que ele pergunta é o cosseno de π menos x, né? Como é que ele fica? Se tu pegar o ângulo x aqui, ó, o ângulo π menos x, né, vai ser o quê? Vai ser esse π todo aqui, tirando o x, ou seja, vai ser a reflexão em torno do eixo y, né? Então, isso significa que o meu cosseno aqui, certo? Ele vai acabar ficando com o sinal trocado aqui quando a gente olhar a orientação do outro lado. Então, isso significa que o cosseno de π menos x, isso aqui vai ser menos o cosseno de x, né? Então, perceba que eu nem recorri a tabela nenhuma de transformação e tal. O importante, amigo internauta, é você estar com as ideias fixas na cabeça, né? Você saber mexer com o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é vivo, ele é dinâmico. Você pode ficar mexendo os pontos e obter várias relações. Sempre lembre-se disso. E para a gente terminar aqui, né? Vamos ver aqui quanto é que dá essa expressão, né? Substituindo os carinhas aqui que a gente deu. Então, a gente tem o quê? Menos seno de x vezes menos seno de x de novo aqui, dividido por menos tangente de x vezes menos cosseno de x, né? Então, isso aqui vai dar o seguinte, todos os sinais de menos ele acaba cancelando, seno com seno é seno ao quadrado de x dividido por seno de x sobre cosseno vezes o cosseno de x, ó. Aí isso aqui fica seno ao quadrado sobre seno de x, que é o próprio seno de x, ok? Então, a minha expressão aqui está simplificada, certo? Os outros itens, ele é a mesma coisa, certo? Vou deixar aí para vocês praticarem. Qualquer coisa, se aparecer alguma dúvida, bota aí nos comentários, ou então chega na live, tá certo? Que eu vou ter o maior prazerzão de responder, beleza? E para terminarmos aqui a nossa aula de exercícios básicos, eu vou resolver duas questões extras que não estão no material, mas que eu decidi resolvê-las mesmo assim. Por quê? Porque elas vão mostrar um aspecto muito importante de quando a gente resolve certas equações, certo? No caso aqui, esse primeiro exercício extra, a gente vai mostrar como é que a gente representa uma solução, certo? De uma equação trigonométrica, e o outro exercício extra, a gente vai mostrar uma pegadinha trolladora, né? Então, bora lá. Esse primeiro exercício extra, ele pede para resolver em x a equação seno x mais cosseno x igual a 1. E aqui, ó, esse 1 ele é bem sugestivo, porque o 1 ele é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, uma boa ideia aqui é eu pegar essa expressão aqui, ó, seno x mais cosseno x, e elevar ao quadrado. Então, isso aqui é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Seno x mais cosseno x ao quadrado é o quê, né? Seno ao quadrado mais 2 seno de x cosseno x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui vai dar 1, que é a mesma coisa que seno ao quadrado
mais cosseno ao quadrado de x, né? E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Então, amigo internauta, a gente vai acabar tendo que 2 seno x cosseno x, isso aqui vai dar zero, né? Então, isso significa que ou seno do ângulo x é igual a zero, ou então o cosseno x, ele vai ser zero, né? Então, a gente vai mirar as nossas soluções aqui no ciclo trigonométrico, justamente nos pontos onde um desses dois aqui vai dar igual a zero, tá? Então, o primeiro cara aqui a gente vai ter o quê? 1 e 0, o outro aqui a gente vai ter 0, 1, aqui a gente vai ter menos 1 e 0, e aqui a gente vai ter 0 e menos 1, né? Perceba que esses dois aqui, ó, menos 1 e 0 e menos 1, quando você soma aqui o seno e o cosseno, a resposta vai dar menos 1, né? Então, é aquele lance da raiz fantasma, né? Quando a gente eleva ao quadrado, pode ser que apareçam soluções adicionais. Então, esses caras aqui, ó, eles não servem pra gente. Só os que servem vão ser esse daqui, né? Então, o cara pensa, né? Ah, o x, então, vai ser igual a 0 ou π sobre 2, né? Porque esse ângulo aqui é 0 e esse aqui é π sobre 2. Aí o problema tá resolvido, certo? Errou! Por que tá errado, professor? Pelo seguinte, aqui a gente sabe que realmente representa o ângulo 0, mas pode representar, por exemplo, aqui o ângulo de 2π, de 4π, de 6π, ou até mesmo menos 2π, menos 4π. Então a gente sempre tem que ficar atento a esses dois capi, certo? Então essa é a maneira errada de se escrever a solução. Então você pode muito bem escrever da seguinte forma: 0 mais 2κπ, né? Ou então π sobre 2 mais 2κπ. Nunca se esqueça do 2κπ, certo? Com k pertencente aos inteiros na hora de resolver uma equação trigonométrica ou uma inequação também, cara. O 2κπ, ele é fundamental, cara. Fundamental mesmo. E a última questão extra aqui que a gente deixou aqui para resolver, né? É justamente essa questão aqui, ó. Que ele pede para resolver em x a equação secante de x mais cossecante igual a secante vezes cossecante, né? Lembrando aqui que a secante, terceira letra C, então fica 1 sobre o cosseno de x mais 1 cossecante aqui, a terceira letra é o S, seno de x. Aí isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre seno de x, né? Se a gente for simplificar essa fração, né, tirar o mínimo aqui, fica seno x mais cosseno x dividido por seno x cosseno x. Aí, ó, 1 vezes 1 dá 1. Aí aqui vai ficar cosseno x vezes seno x, né? E você nota que os denominadores, eles vão ser os mesmos, né? Então, aqui a gente ganha que o seno x mais cosseno x, ele é igual a 1, né? Aí aqui o nego pensa, né? Pronto, já resolvi a questão, ó. Aqui, ó, o x ele vai ser o 2κπ, né? Conforme a gente viu no exercício extra passado. Então, π sobre 2 mais 2κπ, né? Então, aqui a gente resolveu aqui o nosso problema, né? Pelo exercício extra passado. Acabou, né? Amigo internauta, sinto muito lhe informar, mas... Trolei até você! Mas como assim, professor? A conta tá toda certa e tal. Tá, bicho. Só que o grande problema é o seguinte, aqui a gente está tratando de função secante e cossecante. E a gente tem que olhar o domínio dessas funções, né? Então, quando a gente estuda o domínio aqui da secante, ele vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos números reais, só que a gente tem que tirar aqueles números cujo cosseno dá zero. Ou seja, vão ser os números da forma π sobre 2 mais κπ, né? Com k pertencente ao inteiro. E o domínio da cossecante, ele vai ser justamente o conjunto dos números reais menos os números da forma κπ, né? Com k inteiro aqui. Então, amigo internauta, esses números aqui, por mais que sejam solução dessa equação, mas eles não são solução dessa equação. Por quê? Porque o número x, ele nem no domínio tá, né? Então, só o fato da solução que a gente encontrou não estar no domínio significa que o meu conjunto solução nada mais é do que o conjunto vazio, né? Meio broxante assim, né? O cara resolve a equação e tudo mais, aí o cara pega, acha a solução e não tem solução, né? Mas essa casquinha de banana, galera, cai muito, cara, em vestibular de ITA, IME, assim, FON, Escola Naval. Cara, todo ano cai uma questão na qual você acha um cara e você tem que analisar a condição de existência, tem que analisar o domínio da função, né? E muita gente acaba esquecendo de fazer isso. Então, como bizu final aí para vocês, certo? Não esqueça de analisar o domínio da função. Eu vou até escrever aqui, ó,
não esquecer, certo? Tô falando até devagarzinho aqui, né, do domínio, certo? Não esquecer a P do domínio. Antes vocês dizem que eu tô achando que isso é palavrão, eu tô dizendo não esquecer a parte do domínio, a parte de estudar o domínio, tá certo? Então não esqueça isso, pelo amor de Deus. Essa é a lição final da nossa aula. Entendeu, mano? Bom, amigo internauta, então se você assistiu essa aula aqui até o fim, muito obrigado, certo? Muito obrigado pelo like, pela inscrição no canal, por ter assistido até o fim, compartilhado, ativado o sininho. Cara, muito obrigado mesmo por estar apoiando esse projeto, né? Eu fiz esse canalzinho justamente para poder ajudar vocês. E lembrando, certo? Se aparecer alguma dúvida, certo? Coloca aí nos comentários, pede questão, né? Ou apareça na live, enfim, você que sabe, né? O objetivo desse canal é justamente ajudar vocês aí nesses estudos, beleza? E eu espero estar contribuindo para o crescimento aí da sabedoria matemática de vocês. Então, por esse vídeo é isso, até sexta-feira. Valeu, pessoal, um abraço!